Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos para mais um encontro do nosso grupo. Agora sim, nós estamos começando um novo livro. Nós vamos começar a estudar o livro Psicoeducação em Terapia Cognitivo Comportamental. Então, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação para falar um pouquinho para vocês sobre esse capítulo de introdução, onde a gente vai entender a importância da psicoeducação dentro da TCC, tá? Bom, então vamos começar. O novo livro que nós vamos estudar a partir de agora vai ser esse, né? Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental. Ele é um livro que foi escrito por diversos autores, inclusive o Bernard Ranger, que é um dos nomes que eu mais gosto dentro da TCC, né? Da produção de materiais e livros para a gente estudar. E esses autores, o que que eles fizeram? Entendendo que a psicoeducação é uma parte fundamental para qualquer tratamento dentro da cognitivo-comportamental, eles organizaram 25 capítulos com o básico que precisa ser passado para os pacientes dentro da técnica de psicoeducação para cada transtorno. Quando a gente for falar de cada capítulo, isso vai ficar muito mais claro para vocês, né? O que é esse básico, como é que isso é passado para o paciente, por que isso é tão importante. Hoje, a gente vai falar da introdução do livro, que é como se fosse um primeiro capítulo, no qual a gente vai entender a importância da psicoeducação dentro da TCC. Então, é um capítulo mais geral, que vai situar a gente em relação aos objetivos do livro, a para que a gente está fazendo isso, a qual é a importância da psicoeducação, o que é psicoeducação. Né? Então, a gente vai responder essas perguntas básicas e fundamentais para que a gente compreenda tanto o que vem por aí, né, o porquê do restante do livro, como também ele dá, de certa maneira, o molde, o caminho para a gente trabalhar com a psicoeducação em si, tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental. A TCC, ela é reconhecida hoje por auxiliar os pacientes no aprendizado de novos padrões de pensamento e de comportamento. E, como diz a Judith Beck, né, a gente entende que é assim que as pessoas melhoram dos quadros de adoecimento mental. Assim como, Lia, fazendo pequenas mudanças no seu comportamento, no seu pensamento e na forma de lidar com as suas próprias emoções. Então, aos pouquinhos, no dia a dia, os pacientes vão aprendendo novos recursos e habilidades para implementar essas mudanças, mudanças de comportamento, de pensamento, da maneira de se relacionar com as próprias emoções, né? E a partir desse aprendizado, eles melhoram, eles conseguem transformar esses quadros de adoecimento mental. Então, a partir dessa compreensão, para executar um tratamento dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe que é essencial algumas coisas. Uma delas é que a gente tem uma abordagem colaborativa e psicoeducativa. O que que é isso? Uma abordagem colaborativa significa que o tratamento dentro da TCC, ele precisa de um trabalho em equipe. O psicólogo e o paciente, eles trabalham como um time, como uma dupla, onde um auxilia o outro nesse tratamento. O psicólogo muitas vezes vai dar orientações, né, vai auxiliar, mas nesse sentido mais técnico, mais teórico. No entanto, a colaboração do paciente ela é essencial, no sentido de dar feedback, de corrigir algumas coisas, né? Então, o conhecimento, tudo que o paciente já fez, já tentou, já experimentou na vida dele, também é muito importante dentro desse processo. E aí, dentro dessa orientação mais técnica e mais teórica que eu falei para vocês, a gente tem a psicoeducação. Imaginem que o teu paciente, quando ele te procura para tratar qualquer coisa, ele está vivendo a vida dele, ele não tem um vasto conhecimento dentro da psicologia, né? Então, de repente, ele começou a ficar mal e aí, sei lá, ele foi no médico, falaram para ele que aquilo era uma depressão e ele chega para você, sabendo às vezes muito pouco sobre depressão ou o que ele sabe sobre depressão, às vezes está cheio de mitos que não é bem daquele jeito. E a psicoeducação, ela vem para lançar essa luz. É uma orientação dada pelo psicólogo no sentido de educar o paciente em relação ao que ele tem. E a gente vai entender melhor mais na frente por que que isso é tão importante, tá? Mas para a TCC ser TCC, a gente precisa necessariamente desses dois aspectos, de uma postura colaborativa,
onde a gente vai estar sempre nessa troca muito ativa com o paciente, e de uma postura psicoeducativa, onde a gente divide o nosso conhecimento com o paciente para que ele esteja a par de tudo o que acontece no tratamento dele, de tudo que está se passando com ele naquele momento. A TCC, ela visa ensinar para os pacientes diversas habilidades e recursos. E essas habilidades e recursos, vale ressaltar, que, vamos dizer assim, elas não são habilidades que a gente normalmente desenvolve no nosso dia a dia se a gente não tiver algum direcionamento. Por isso que o tratamento é tão importante. Então, por exemplo, monitorar pensamentos automáticos. Não é uma coisa que você no dia a dia fica fazendo isso. Os nossos pensamentos, eles vêm e vão, passam pela nossa cabeça em frações de segundos e a gente deixa eles passarem, né? Então, quando o paciente entra num tratamento pela TCC, a gente vai mudando as coisas para ele. A gente diz: não, não, a gente não quer deixar esse pensamento passar. A gente vai monitorar. Existe algo chamado registro de pensamentos diário. Eu queria que você começasse a preencher. A partir desse preenchimento, a gente vai fazer algumas coisas com esses pensamentos. Nós vamos aprender a avaliar esses pensamentos. Então, todas essas habilidades, o paciente vai refinando, reconhecendo e aprendendo com você ao longo do processo de psicoterapia. Então, só para a gente ter uma noção, né? Quais habilidades são essas que um tratamento em TCC pode proporcionar? Aqui nós temos alguns exemplos. Monitorar pensamentos automáticos, reconhecer a relação entre cognição, emoção e comportamento, testar a validade dos pensamentos automáticos, modificar pensamentos distorcidos para torná-los mais realistas, identificar e alterar crenças ou esquemas que predispõem a pessoa a se engajar em padrões distorcidos de avaliações. Então, a gente vai meio que ensinando tudo isso ao paciente. Aqui está escrito em palavras um pouquinho mais difíceis, né? Porque é um livro mais técnico, mas de certa forma, né? O que a gente está ensinando para os pacientes aqui? O modelo cognitivo, explicando para eles essa relação entre comportamento, pensamento e emoções, né? E a partir dessa costura que a gente faz entre esses três grandes conceitos, a gente vai mostrando para eles como trabalhar com isso no dia a dia dele. Como preencher esses registros, como fazer de fato esse questionamento de uma forma prática, como, enfim, usar essas habilidades, aprender que habilidades são essas, certo? E aí, como eu disse para vocês, né, em quase todas as demandas clínicas, a gente tem a necessidade de trabalhar, num primeiro momento, com alguns elementos que buscam trazer para o nosso paciente esperança, ou seja, eu tenho como melhorar, eu acredito que eu posso melhorar, eu estou conseguindo ver um caminho, então a gente precisa trazer para ele essa esperança, e a gente precisa trazer para ele também uma dose extra de motivação para que ele se engaje no tratamento. Porque é aquela coisa, né? Um exemplo besta, mas é sempre aquilo. Se eu chegar aqui e falar para vocês, a partir desse momento, se levantem e deem 50 pulos. Pouquíssima gente que ouviu essa frase provavelmente fez isso. Por que que não fez? Porque eu não dei grandes explicações do porquê que vocês tinham que dar esses 50 pulos. Vocês não vão fazer isso só porque eu falei para fazer, né? Então, para a gente ter uma certa dose de motivação, uma certa dose de esperança, uma justificativa é muito importante. Se eu explicar para vocês por que que vocês vão dar esses 50 pulos e se a vantagem for muito boa, provavelmente uma boa parte das pessoas agora vai se levantar e vai dar os 50 pulos, né? Então, sei lá, se eu dissesse, gente, olha, quem der os 50 pulos e filmar para mim, eu vou dar R$ 2.000. Eu acho que eu ia receber um monte de vídeo de gente dando 50 pulos para poder ganhar o dinheiro, né? Então, a justificativa, muitas vezes, ela é muito importante para a gente ter, por parte do paciente, né, essa colaboração mais ativa, mais motivada e mais esperançosa da parte dele. Então, nas demandas de um modo geral, a gente sabe que quando a gente esclarece para o paciente aquela demanda, explica para ele por que que ele tem que fazer o que ele vai fazer, normalmente a gente tem uma melhora na adesão e na efetividade do tratamento. Isso vai desde as coisas mais simples, como explicar por que que ele vai preencher o registro, explicar qual é a vantagem, mostrar para ele, né, sessão a sessão, por que que aquilo está ajudando ele a melhorar, até coisas um pouquinho mais complexas, como a tal da psicoeducação, né?
Então, no arcabouço de técnicas e intervenções que a gente tem dentro da TCC, a gente tem uma estratégia importantíssima, que é a psicoeducação. A psicoeducação, gente, ela vai constar em quase todos, acho que eu me sinto segura de dizer em todos os planos de tratamento. Em alguma medida, você vai fazer psicoeducação se você está trabalhando com a TCC. Então, pensem nisso, né? Tipo, uma intervenção, eu acho que talvez nenhuma outra seja tão presente quanto a psicoeducação. Tá ali disputando esse primeiro lugar com a reestruturação cognitiva, mas ainda assim eu acho que a psicoeducação ela fica à frente, né? Então, de todo o arcabouço de intervenções da PCC, a psicoeducação ela de fato figura como aquela que vai ser a mais importante, nesse sentido de que ela está presente em todos os tratamentos e que ela é essencial para que todos eles efetivamente funcionem como a gente gostaria. E aí, o que que é essa psicoeducação? Vamos conversar um pouquinho melhor sobre ela, mas antes vamos falar um pouquinho dessa eficácia. A partir de diversos estudos, né, que a gente já tem, então, a psicoeducação ela é uma estratégia de intervenção testada em várias pesquisas, né, várias intervenções que foram monitoradas, enfim. A gente tem vários testes dessa psicoeducação para saber que ela de fato funciona. Ela é uma modalidade de intervenção, como eu disse, que foi testada e aprovada para diversos tipos de queixas. E ela está entre as práticas baseadas em evidências mais eficazes, tanto em ensaios clínicos como em contextos comunitários. Então, diversas pesquisas já utilizaram a psicoeducação como uma das ferramentas, e a gente tem resultados maravilhosos dessas pesquisas a partir do uso dessa intervenção clínica. Por isso que ela é tão importante, inclusive ganhou um livro só para ela, que é esse que nós estamos estudando. Quando a psicoeducação ela é associada às demais intervenções para cada caso, normalmente é aí que a gente tem o alcance dos objetivos terapêuticos. Ou seja, a psicoeducação sozinha, ela também não faz milagre. Não é só eu jogar a informação para o meu paciente e dizer, pronto, agora você sabe, né? Isso é um primeiro passo, mas eu também preciso ensiná-lo a utilizar aquilo no dia a dia dele. Mas sem jogar a informação, como que eu vou ensinar a utilizar, né? Então, não tem como desassociar uma coisa da outra, mas é importante a gente lembrar disso, que também não é a psicoeducação sozinha. Normalmente a psicoeducação ela é essa porta de entrada, ela é esse começo do tratamento, ela é esse momento onde a gente vai fazer essa ampliação, de certa forma, da consciência do paciente sobre o problema, muitas vezes associada com um pouco uma dosagem ali de entrevista motivacional, tá? Para que o paciente de fato se engaje no tratamento. E aí, quais são as maiores dificuldades que a gente tem hoje ao tentar utilizar a psicoeducação como uma estratégia na clínica? A primeira é a dificuldade de encontrar um material apropriado ao cliente. Isso tem melhorado com o passar do tempo, a gente tem mais coisas disponíveis hoje, mas muitas vezes não é do jeito que a gente quer, ou então não tem um capítulo curtinho o suficiente. E aí esse livro ele entra também nessa proposta de tentar melhorar um pouco a nossa vida nesse sentido. E até por conta disso, eu fiz a proposta de trazer o material para vocês de cada capítulo em formato de e-book, para que a gente possa ter ainda mais uma opção, né, de usar o material do livro, ou o capítulo completo, como você já tem acesso pelo próprio livro, ou a gente pode utilizar o material do livro transformando ele num e-book, transformando ele num resumo, né? Para que o nosso paciente tenha um material que é adequado para ele, porque isso é muito importante, assim. Muitas vezes as pessoas que procuram terapia, elas não estão nem com tempo, nem com motivação para ler um livro inteiro sobre ansiedade, né? Ou para ficar muito tempo estudando sobre aquele problema. Então, cabe a nós facilitar isso e fazer com que esse material seja apropriado para aquele paciente, né? Apropriado para a idade dele, para a necessidade dele naquele momento, para o tempo que ele tem, para a motivação que ele tem para ler, enfim, para tudo isso, tá? Outra dificuldade também é a gente encontrar materiais que sejam sobre aquela queixa que a gente quer levar para o nosso paciente e que sejam da visão da própria TCC. Então, que a gente consiga levar um material que vai, de fato, associar as coisas que a gente está fazendo no tratamento com o que a gente está psicoeducando, né? Isso é muito interessante e é uma vantagem desse livro também. Mas vale ressaltar.
Provavelmente, nenhum material de psicoeducação vai conseguir ser esclarecedor para todos os tipos de clientes e queixas. Por isso que é muito importante essa customização do material, que você, psicólogo, aprenda com o passar do tempo a entender as nuances que o teu paciente precisa para você trazer o material de psicoeducação que ele vai se dar bem. Ou para você trazer da forma que ele vai se dar bem. Então, não vou levar o capítulo inteiro, vou levar alguns parágrafos por vez. A gente tem como fazer qualquer estratégia nesse sentido para tentar fazer com que as intervenções funcionem. E esse molde do material para o paciente é uma coisa que aí só a gente pode fazer, né? Então, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Mergulhando então nessa ideia, né, nessa técnica da psicoeducação. O que é psicoeducação, então? A psicoeducação nada mais é do que o ensino de princípios e conhecimentos psicológicos relevantes para aquele cliente específico. Então, a psicoeducação, ela é uma estratégia de aprendizagem. Ela está muito voltada à nossa habilidade de trazer para o paciente uma espécie de mini aula, estudo, grupo de estudo, debate dentro da sessão de psicoterapia. Por quê? Porque ele precisa efetivamente aprender esses conhecimentos psicológicos que são relevantes para ele, para o caso dele, para a demanda e necessidade que ele está vivendo naquele momento da vida, tá? Então, por ela ser uma técnica de ensino, é muito importante também que nós, enquanto psicólogos, a gente consiga trabalhar um pouco nessas metodologias, né? Como que eu vou levar esse conhecimento e passar isso para o meu paciente? É como se todo psicólogo tivesse que ser assim um pouquinho professor, né? Nesse sentido de alguma forma, eu preciso costurar esse conhecimento para levar para ele. E aí, essa forma, tanto vai depender muito de quem é esse cliente, como de quem é esse psicólogo. Mas a premissa é essa. A gente precisa que o paciente aprenda esses conhecimentos psicológicos relevantes. E qual que é a premissa da técnica, né? Por que eu uso a psicoeducação? O que a gente sabe hoje é que quanto mais uma pessoa está informada sobre a condição de saúde física e mental atual dela, sobre o funcionamento dela, né, de como ela funciona em termos cognitivos, emocionais, comportamentais, e sobre o tratamento que ela vai passar, mais ela está pronta para participar de forma ativa do processo de mudança. Então, como eu disse para vocês no começo, a TCC, ela é colaborativa e psicoeducativa, e a gente não tem como desassociar essas duas informações. Quanto mais a pessoa está informada sobre tudo isso, mais ela se torna colaborativa. Quanto mais colaborativa, mais ela vai ficar informada, porque a gente vai levar cada vez mais psicoeducação. Então, são coisas que vão se costurando e se complementando ao longo de todo o tratamento. E a premissa para a gente fazer a psicoeducação, a nossa justificativa para o uso da técnica é exatamente essa. É que as pesquisas mostram que quanto mais a pessoa está informada sobre a maneira como ela funciona, sobre o que ela está passando naquele momento, melhor é a adesão dela ao tratamento e mais rápida é a sua melhora e seu processo de mudança, tá? Então, eu trouxe essa frase aqui do Beck que eu acho, assim, muito legal, né? Que é bem de empoderar, né? De trazer para o paciente esse lugar de conheça o que você tem e tome a frente, né? Fique, de alguma forma, ativo, responsável no teu próprio processo de mudança. Aí o Beck diz assim: os clientes melhoram por meio do tratamento porque eles começam a entender o seu funcionamento, a aprender a resolver problemas e a desenvolver um repertório de estratégias que eles mesmos podem aplicar. Então, o nosso trabalho, né, se a gente fosse resumir, é esse aqui. É fazer com que o nosso paciente adquira todas essas habilidades. Porque não adianta de nada eu, psicólogo, ter todo esse conhecimento, tipo, eu sei tudo sobre transtorno do pânico, eu sei tudo de ansiedade, mas eu não sei passar para o meu paciente que está sofrendo. Se eu não sei passar tudo que eu sei, tanto as intervenções, né, as técnicas, quanto essa psicoeducação, de que de fato serve esse conhecimento, né? Ele ficar retido comigo não tem propósito, tá?
E aqui eu trouxe uma outra frase que eu acho maravilhosa, assim. Eu sou apaixonada por psicoeducação, né? Vocês sabem que eu tenho um viés, né, aqui, tudo bem, que é a ideia de ser professora. Eu adoro essa coisa de você passar o conhecimento para frente, dividir o conhecimento com o paciente. Então, eu acho isso muito importante. E aí, nesse processo da terapia, poder fazer isso, para mim, é uma coisa que é maravilhosa, né? Poder realmente dividir com o paciente esse conhecimento para que ele possa utilizar no dia a dia dele. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e acho muito bonita de fazer. E essa frase, eu acho que ela fala, se fosse para resumir, né, Lia? Essa aula inteira, numa frase, o processo de psicoterapia se torna transparente através da psicoeducação. É isso. Para mim, a psicoeducação, ela é uma técnica que ela realmente faz com que as coisas fiquem às claras. O paciente entende o que você está fazendo, qual é a tua linha de raciocínio, o que que ele tem, como é que a coisa está acontecendo, que tratamento é esse pelo qual ele está passando. Tudo isso vem pela psicoeducação. E como tudo isso é importante. Como é importante a gente ter essas justificativas, a gente saber esses caminhos, a gente ter esses esclarecimentos. Então, realmente, é uma técnica que além de ser indispensável, de fato, né, não sou eu que digo, são as pesquisas e os textos que nós temos acesso, mas que é uma técnica também muito bonita. Aí sou eu que digo. Porque, de fato, essa beleza eu acho que vem dessa colaboração, né? Eu coloquei ali aquelas mãozinhas dadas, né? Tipo, prometendo verdade entre o terapeuta e o paciente, né? Eu não escondo nada de você e eu te mostro o que eu estou fazendo e como as coisas acontecem e qual a forma que eu estou procurando te ajudar. Então, realmente, eu acho uma técnica muito bonita. Bom, mas vamos para frente. Então, a psicoeducação, ela consiste basicamente em orientações terapêuticas. E eu até já falei isso, acho que eu já fiz até um post no Instagram sobre isso, né? Que orientação terapêutica não é conselho, tá? Conselho é quando a gente diz para uma pessoa o que a gente acha que ela deve fazer, né? E aí eu falo isso baseado em qualquer coisa que eu quiser. Orientação terapêutica, orientação psicológica é quando eu dou uma orientação baseado no que diz a ciência. Não é porque eu estou dizendo. Não é eu, Lia, que vou dizer para você que se você fizer isso aqui, melhora a tua ansiedade, porque meu tio fez isso e deu certo com ele. Não. Quando é uma orientação terapêutica, eu estou te dizendo para fazer aquilo, porque tem 30 livros da psicologia que me mostram que fazer aquilo melhora aquilo que você está fazendo, aquela situação que você está passando, né? Então, a diferença da orientação terapêutica é essa, tá? A orientação terapêutica em si não é considerada exatamente uma intervenção, mas ela auxilia muito as intervenções que vão vir depois. É o que eu falei para vocês da justificativa. A grande questão aqui é que a orientação terapêutica, ela funciona como uma justificativa. Eu explico por que que a gente vai fazer e depois a gente faz. Então, é o que vem antes da intervenção, né? Eu vou ensinar você técnicas de respiração. A intervenção em si é ensinar as técnicas de respiração e praticá-las. Mas a psicoeducação, a orientação terapêutica que vem antes, vai te motivar a usar as técnicas de respiração e permitir que você entenda por que que você está utilizando aquela técnica, o que provavelmente melhora essa segunda parte, né, da intervenção em si, tá? Então, a orientação terapêutica, ela costuma interferir no sucesso do tratamento, aumentar a confiança do cliente na própria abordagem terapêutica, por conta dessas justificativas que os pacientes tendem a gostar bastante, e ampliar a motivação deles para o tratamento. A psicoeducação, ela vai ser realizada durante toda a psicoterapia. Então, a gente vai realizar do começo do tratamento até o final. Mas, principalmente no início do tratamento, ela é essencial, porque ela vai fornecer essa base para a gente construir as intervenções em cima. E a psicoeducação, ela também precisa conter uma orientação para que os pacientes continuem utilizando aquilo que aprenderam na terapia. Então, mesmo depois do término, mesmo depois que a gente considera que o paciente já começou a melhorar, a gente precisa fazer uma série de intervenções que reduzam o risco de recaída. Para reduzir o risco de recaída, eu preciso garantir que ele está utilizando as habilidades que ele aprendeu no dia a dia e que, de fato, ele vai. Ele assimilou aquele conhecimento que foi passado, né? Que realmente a aprendizagem foi realizada de uma maneira eficaz.
quando a gente fala do que foi passado por psicoeducação. Então, quando a psicoeducação ela é bem executada, ela é bem feita, os pacientes vão ter a oportunidade de fazer um monte de coisa a partir dessa única técnica. Vejam só todas essas vantagens, né? Então, os clientes têm a oportunidade de se familiarizar com o processo de psicoterapia, adquirir mais confiança no terapeuta, adquirir confiança no próprio plano de tratamento, aumentar a sensação de controle sobre os seus problemas, entendendo que existem caminhos e formas de tratar e melhorá-los, auxiliar na mudança cognitiva e no aprendizado de estratégias eficazes para lidar com essas dificuldades, tornar mais provável a aceitação e utilização das recomendações feitas pelo psicólogo, se sentirem mais validados e esperançosos ao saberem que os seus problemas eles são estudados pelos profissionais, que podem não ser problemas tão incomuns quanto eles pensavam e que são passíveis de melhora, e pode ainda fortalecer a relação terapêutica por meio da comunicação cuidadosa do terapeuta e da sua demonstração de compreensão. Então, a psicoeducação, ela tem como fornecer todas essas nuances de vantagens. E, gente, de verdade, funciona. Vários pacientes já me deram esse tipo de feedback, né? De, poxa, Lia, descobri que isso aqui tem um nome, fez uma diferença para mim. Poxa, perceber que isso aqui é uma coisa que outras pessoas também têm, me ajudou. Nossa, entender como é que funciona esse mecanismo mudou a minha compreensão, né, acerca do que eu estava passando. Então, esse tipo de feedback que os pacientes vão trazendo comprovam que essas vantagens, elas de fato acontecem, né? Não é só uma coisa que está escrita no livro, mas os pacientes realmente se sentem mais validados, cuidados, compreendidos quando a gente tem esse conhecimento teórico e a gente compartilha esse conhecimento com eles. Então, vamos para frente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dessa psicoeducação. Quando a gente vai fazer a psicoeducação com os nossos pacientes, a gente precisa decidir o que que a gente vai falar para esse paciente, né? Então, imagina que chega para você um paciente com transtorno do pânico, que vai ser o nosso primeiro capítulo, né, dentro do livro de psicoeducação, então vou já usar aqui de exemplo. O que que eu vou falar sobre transtorno do pânico? Quais os conceitos que eu tenho que levar para ele? Quanto que eu preciso falar sobre isso, né? Isso tudo é algo que a gente tem que decidir. É o que a gente chama de conteúdo da psicoeducação. O que exatamente que vai ser trabalhado por você? Normalmente, falando de uma forma bem geral, o que que pode ser conteúdo de uma psicoeducação? Sintomas e critérios diagnósticos, né? Você vai informar para o paciente quais são os sintomas de um transtorno do pânico, quais são os critérios para a pessoa ser diagnosticada com transtorno do pânico. Então, esse é um elemento comum, né, de conteúdo. Você pode trazer explicações e modelos cognitivo-comportamentais, tanto do desenvolvimento quanto da manutenção dos sintomas. Então, você pode, no capítulo do pânico, por exemplo, né, a gente vai explicar o ciclo de manutenção do pânico, qual a importância dos pensamentos, né, para manter esse ciclo, enfim, toda essa parte cognitivo-comportamental também é legal. Intervenções cognitivo-comportamentais e a sua eficácia. Então, e como é que isso aqui é tratado? Quais são as técnicas que a gente usa? O que que costuma ajudar? Então, a gente vai trazer toda essa explicação também. Princípios de mudança de comportamento, então a gente pode explicar um pouco, né, caso seja necessário dentro de um plano de tratamento, sobre reforço, punição, extinção de um determinado comportamento. Estágios da mudança do comportamento, motivação, como é que a gente se prepara para uma nova ação. A gente tem um modelo aí do. É horrível falar o nome dele, gente. Pochaska, eu acho, né? É russo. Enfim, mas dos estágios da mudança de comportamento. Se botando esse nome aparece, tá? Informações sobre orientações para a prática clínica do tratamento de problemas específicos. Então, a gente pode trazer orientações, guias, livros, materiais escritos, né, que sejam voltados para aquele problema que o paciente está passando, e problemas relacionados que o cliente possa estar experimentando. Então, o conteúdo da psicoeducação, ele basicamente vai ser o que o paciente precisa saber. Pode ser tudo isso, pode ser uma parte disso, né? Você que vai decidir entender
para cada caso, qual que é o conteúdo necessário. Mas falando de uma forma geral, né? O que que os psicólogos falam para os seus pacientes numa psicoeducação? Isso daqui, tá? Esse é o geralzão do que normalmente a gente trabalha. Então, vamos para alguns princípios gerais que podem nortear a aplicação de uma psicoeducação dentro da TCC. Primeiro princípio: a adaptação da psicoeducação precisa ser feita para a capacidade do cliente de compreender e processar as informações. Então, o primeiro princípio, que eu acho que é um dos mais importantes de fato, é a psicoeducação, ela precisa ser feita customizada para aquele paciente. Então, muito cuidado com essa coisa do, esse livro de psicoeducação é ótimo. Então, todo paciente que chegar para mim com ansiedade, a primeira coisa que eu vou pedir para ele é para ele ler o capítulo de psicoeducação. E às vezes é um capítulo que você nem lembra ou nem leu há muito tempo. E aí você só passa ali como se fosse uma estrutura do teu tratamento, né? Primeiro lê isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Todo mundo faz igual. Muito cuidado com esses tratamentos em massa, onde todo mundo faz igual e você cria ali um determinado protocolo para isso, tá? Um dos princípios para a gente fazer uma boa psicoeducação é essa customização. Nem todo paciente precisa de informações do mesmo jeito do outro. E a gente precisa saber fazer essa moldagem do material. Segundo princípio, o fornecimento de explicações claras e breves, com ênfase colaborativa. Claras e breves. Então, quando a gente vai fazer a psicoeducação com o paciente, a gente precisa tentar. Aí, eu queria fazer uma aulinha mesmo, né? Do jeito que você está fazendo aqui a de psicoeducação, tranquilo, mas você não vai fazer nesse tempo. Eu vou ficar aqui com vocês 1 hora falando de psicoeducação. O paciente não quer pagar você para você ficar 1 hora dando aula de psicoeducação para ele. Ele provavelmente está buscando uma outra coisa, né? Então, a ênfase, ela sempre tem que ser colaborativa. Eu não vou ficar dando aula sem pedir para o paciente participar daquilo que eu estou fazendo. E quando eu vou fazer as informações, elas precisam ser breves e bem didáticas. Então, a gente precisa conseguir costurar isso para que fique dessa forma, certo? Claras, breves e colaborativas na hora que a gente estiver passando esse material para o paciente. Terceiro princípio: a utilização de materiais escritos facilitadores. Então, é recomendado que toda psicoeducação ela contenha algum material escrito, seja um e-book, sejam pedaços de um capítulo que você coloca no Word e envia para o teu paciente, seja pequenos textos, né? Seja um capítulo completo, ou mesmo um livro completo, se o paciente for se adequar a isso. Então, psicoeducação, começo de tratamento, a gente tem que, é um dos princípios, a gente trabalhar com alguma recomendação de material bibliográfico, certo? Quarto princípio: o incentivo à participação do cliente. Então, como eu falei para vocês, essa ênfase colaborativa, ela precisa ser garantida. Então, um dos princípios é que enquanto a gente faz a psicoeducação, a gente está sempre incentivando, pedindo que o paciente participe, pedindo que ele faça resumos, dizendo: você entendeu esse ciclo do pânico? Então vamos fazer assim? Explica para mim. Explica para mim o que que acontece para eu ver se você entendeu mesmo. Fica tranquila, não é prova não, mas explica para mim só para eu ver se a gente está na mesma, enfim, se eu tenho que te explicar mais alguma coisa, se realmente ficou claro, né? Então a gente pede esses retornos, pede feedback, pede que eles façam resumo, garante que eles de fato aprenderam aquilo que a gente precisa que eles aprendam para fazer o tratamento. Quinto princípio: a solicitação de feedback de forma a verificar o entendimento do conteúdo apresentado. Então, o incentivo à participação, ele é dado sempre junto com essa dobradinha, né? O princípio 4 e o 5, eles estão ali meio ligados, de eu incentivo você a participar do tratamento inteiro, né? De tudo que a gente está fazendo, mas eu também estou sempre pedindo feedback, verificando, né? Porque às vezes a gente pede o feedback, fala, você entendeu? Aí o paciente, entendi, ficou super claro, né? E aí a gente não pode deixar por aí, sabe? A gente tem que, ok, então explica para mim de volta, vamos fazer um resumo do que acontece, né? Vamos pegar essa situação que aconteceu da tua semana e aplicar esse conteúdo que a gente acabou de ver, né? Então a gente começa
a treinar algumas coisas, né, para ver se o paciente realmente entendeu. E o sexto e último princípio é que a recomendação das leituras, sejam pesquisas ou outras atividades educativas, elas devem ser feitas também como tarefa de casa, além da gente considerar o uso de um caderninho de terapia ou um arquivo para terapia no celular, que o paciente pode anotar as informações. Então, tudo que o paciente anotar que é importante ou dúvidas que ele tiver com o terapeuta, é importante que ele aprenda a habilidade de anotar essas informações. A gente pode fazer isso por meio de um caderninho da terapia, nas próprias conversas de WhatsApp com o paciente, né? Ou ele pode criar um arquivo, fazer um arquivo de Word para colocar esses resumos, mas é interessante que ele anote e que ele tenha acesso a essas informações por escrito. Aqui entra a importância também do material bibliográfico, né, que já é mais um registro escrito, que o paciente vai ter como acessar sempre que ele precisar tirar aquela dúvida ou retomar aquela informação. Bom, então basicamente esses são os princípios para a gente aplicar a psicoeducação, e vale lembrar que é desejável que o material para leitura que vai ser passado para o paciente ele seja conciso, que ele não seja muito extenso. Inclusive, é uma das coisas desse livro, né? Não é um livro tão grande, porque os capítulos eles precisam ser adequados para a leitura dos pacientes. Então, são capítulos mais curtinhos mesmo, que permitem que a gente tenha essa flexibilidade melhor de até de resumir, né, ou de passar alguma informação, ele facilita a nossa vida nesse sentido por conta da extensão do material também. Mas vale lembrar, durante a psicoeducação, a gente não precisa utilizar somente leitura. A gente pode utilizar textos, mas também podemos utilizar vídeos, filmes, sites, programas de computador e aplicativos de celular, se a gente considerar que eles são interessantes e vão contribuir aí com o processo. Também durante as sessões de psicoterapia, a gente pode fazer essas espécies de mini aulas interativas e prescrever exercícios voltados para a aprendizagem. Então, a gente pode, em alguns momentos, utilizar metodologias de ensino mesmo, e essas mini aulas interativas são esses pequenos momentos onde a gente vai passar informações, mas é interessante que a gente fique ali 5, 10 minutos falando, tá bom, né? E a gente vai fazendo essa psicoeducação aos poucos, precisa ter bastante cuidado nisso, tá? Os clientes podem também ser auxiliados para conduzir a própria busca por informações, isso também é bem legal. Então, alguns pacientes, eles tendem a ser mais a buscar mais, né, essas informações, assim, a se sentirem até mais motivados. Eu vou só ajustar, gente, que vocês viram que tem uma palavrinha ali separada, eu vou juntar ela, conduzir, aqui. Então, os clientes, eles podem ser auxiliados, né, para buscar essas informações. Nesse auxílio para buscar essas informações, eles podem utilizar o Google, o YouTube, né, diversas fontes, e a gente pode até pedir assim, tipo, olha, passa esse material por mim, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Anota aquilo que te chamar a atenção. Mas é legal o paciente desenvolver essa coisa meio autodidata de buscar essas informações por si só. Então, é uma coisa que a gente incentiva pra caramba também. Principalmente se a gente percebe que o cliente ele tem essa veiazinha, né? Tem essa possibilidade assim de estar indo atrás disso. Para as mini aulas que a gente vai fazer, são sugeridas que sejam feitas explicações breves. O uso de ilustrações é super recomendado. Então, na TCC isso é bem legal, porque a gente tem muitas imagens, né? O ciclo do pânico, o modelo cognitivo desenhado. Então, tudo isso é muito massa para a gente usar nas nossas psicoeducações. Ou outras informações aí de aprendizagem que a gente venha a ter, tá? Bom, escolhendo materiais e fontes de informação. Na hora da gente selecionar qual é esse material e como é que a gente vai passar esse material para os nossos pacientes, é interessante também que a gente saiba como checar essas fontes. E aí eu falei para vocês no começo que uma das coisas mais importantes que a gente ia trazer para os nossos pacientes era esse molde do conteúdo que vai ser levado na psicoeducação para eles. Esse conteúdo precisa ser moldado para aquele paciente em si.
Então, aqui são três informações, guias importantes que a gente precisa entender para moldar o conteúdo para o paciente. Primeiro, o nível de educação, linguagem e escolaridade daquele paciente. Eu preciso entender quem é esse paciente que eu estou trabalhando. Se esse paciente ele tem um nível de escolaridade, se ele é pós-graduado em alguma coisa, ou se esse paciente ele tem, sei lá, o ensino fundamental completo só, o material que eu vou levar para ele vai ser muito diferente. E eu preciso fazer essa moldagem do material. Talvez, por exemplo, tenham pacientes mais desafiadores, né? Tipo, o paciente não sabe ler. Então, obviamente, tudo que eu falei em relação a levar um material por escrito vai ter que ser modificado. Se o paciente não sabe ler, o material que vai ser levado para ele, talvez eu tenha que passar por áudio, né? Talvez eu mesma tenha que ler esse áudio para ele, para poder, tipo, vou mandar no WhatsApp, eu fazendo a leitura de alguns parágrafos para ele ter acesso a essa informação, né? E aí vai da tua criatividade, da necessidade desse paciente, tá? Então a primeira coisa é verificar qual é o nível de educação do meu paciente e se o material e a linguagem está adequado para esse nível de educação que ele tem. Segundo ponto, o desejo por informações. Às vezes a gente tem um paciente que tem um nível de escolaridade alto, que poderia ter acesso a todas as informações sobre aquele problema que ele está passando, mas ele não quer. Ele não está muito interessado. Você pede para ele ler, ele diz que não quer ler, você passa na sessão, ele fala, tá, mas eu queria era falar de outra coisa. Então, se depois de você apresentar toda essa justificativa que eu já falei no começo aqui, para a psicoeducação, o paciente ainda não quiser tantas informações, a gente precisa resumir essas informações, levar para ele o que ele precisa saber, mas tentar respeitar que aquele paciente específico não tem desejo por grande quantidade de informações, tá? Então, fiquem atentos a isso também. E o terceiro ponto é o nível de sofrimento e a capacidade de concentração. Eu disse para vocês que a psicoeducação ela é para ser utilizada e ela é essencial, principalmente no começo do tratamento. Mas tem esse detalhe. Apesar dela ser essencial e ela ser muito importante no começo do tratamento, às vezes no começo do tratamento nosso paciente está sofrendo muito. E um grande nível de sofrimento faz com que a gente tenha uma baixa concentração e retenção de informações. Se for esse o caso, eu preciso reconhecer que talvez não seja o melhor momento para realizar a psicoeducação, preciso começar com outras intervenções, para que quando aquele paciente esteja se sentindo melhor, aí sim eu entro com essa psicoeducação, tá? Então eu preciso garantir que o paciente não está no nível de sofrimento muito alto e que ele tenha essa capacidade de reter as informações que eu quero passar para ele. E aí vamos de algumas orientações para o terapeuta, né? Para nós que vamos fazer a psicoeducação, o que que a gente não pode deixar passar? Primeiro, não recomende nenhum material que você não tenha examinado de forma cuidadosa. Tenham muito, muito, muito cuidado com isso. Eu vou passar esse capítulo aqui para o meu paciente ler, mas eu não li. Dei uma olhada, né? Vi que era mais ou menos aquilo. Não, 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 tá, gente? Por favor, psicoeducação precisa que a gente tenha lido de fato todo aquele material. De preferência, moldado ele para o nosso paciente. Porque imaginem que, sei lá, pode ter um parágrafo naquele texto que vai funcionar como um gatilho para aquele paciente específico. E você não sabe porque você passou o material sem ler. E quando você lê, você reconhece, eita, esse aqui que não era para ele ter lido, né? Não era para ter passado agora. Então, muito cuidado com isso. Outro ponto, façam as recomendações de acordo com cada cliente, como eu já expliquei, né? Muito cuidado com as características de cada cliente, o desejo, a necessidade dele por informações, para que a gente possa moldar esse material. Outro ponto, lembre-se, em alguns casos, pode ser adequado fornecer informações apenas verbalmente, sem indicação de nenhuma leitura. Então, ainda que eu tenha colocado para vocês, né, tenha sido apresentado nesse capítulo, que a indicação de material bibliográfico ela é um dos princípios para a gente aplicar bem a técnica de psicoeducação, existem exceções. Lembrem-se disso, sempre existem exceções, né? Então, em alguns casos, para alguns pacientes específicos, pode ser que somente essa orientação verbal seja o suficiente e que aquele paciente não requer, né, não precisa de tantas informações assim, também está tudo certo, tá?
A leitura por parte do terapeuta, ela deve ir além dos textos que vão ser passados para o paciente. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado e seguro para responder a todos os questionamentos que o paciente possa vir a fazer. Então, isso também é muito importante, né? Os livros que a gente passa, ou o material modificado que a gente passa de psicoeducação para os nossos pacientes, muitas vezes eles são simples, né? Como esses capítulos do livro de psicoeducação mesmo, esse que nós estamos estudando agora, né? Eles são simples, eles não têm assim tanta informação, né? Tem uma outra coisa ali que ele não cobre direito alguns conceitos. E tá tudo bem, porque é um livro-texto para paciente. A ideia é que seja realmente simples. Mas nós precisamos ir além. A gente precisa estar muito seguro daquele conteúdo que vai ser passado, porque qualquer dúvida que o paciente possa vir a ter, é importante que a gente forneça para ele essa informação que faltou, que não ficou clara, né? Então a gente precisa estar bem a par do material e ir além desse material para poder realmente estar preparado e seguro para fazer as informações que ele precisa, tá? Outra coisa importante, né? A gente deve sempre lembrar que como a psicoeducação ela é uma técnica que envolve aprendizagem, a aprendizagem requer repetição. Então, sempre que a gente estiver fazendo psicoeducação com o paciente, a gente tem que ter o cuidado de não levar informações essenciais apenas uma vez. Se aquela informação é importante e eu quero que o meu paciente lembre, primeiro que eu tenho que lembrar da regrinha de ouro da Judite. Tudo que eu quero que o paciente lembre precisa ser anotado. E tudo que é anotado e que eu quero que o paciente lembre precisa ser retomado. Então, sempre que a gente trouxer uma informação, principalmente essas que a gente considerar essenciais, a gente tem que ter o cuidado de trazer essa informação novamente e de lembrar que fornecer aquela informação apenas uma vez provavelmente não é o suficiente para o paciente ter esse aprendizado de forma consolidada. Também é importante, quando a gente estiver fazendo psicoeducação, a gente escutar o que o paciente já sabe sobre aquele assunto que a gente quer abordar e que a gente corrija e ajuste aquilo que o paciente já sabe ou que ele entendeu do que a gente apresentou. Por isso que os feedbacks e os resumos são tão importantes. Porque, vamos lá, eu vou seguir no exemplo do transtorno de pânico, né? Então, eu vou começar a explicar para o paciente o que é o transtorno de pânico. Antes de eu começar a explicar, como uma coisa bem colaborativa, eu pergunto: o que você já sabe sobre o transtorno de pânico? O que você já ouviu falar? Como é que você sabe que o transtorno de pânico funciona? E aí, a partir de tudo que ele me traz, eu vou complementar o que ele já sabe e corrigir alguma informação se não estiver correta. Enquanto a gente vai tendo essa conversa, eu vou pedindo dele os feedbacks e os resumos para continuar corrigindo as informações e complementando, certo? Então é um processo bem colaborativo, realmente de uma conversa em relação àquilo, mas que tem um conteúdo teórico muito importante necessário de estar ali. E outra coisa que é importante da gente saber, né, é que a psicoeducação, ela não é só para o paciente. Às vezes, a gente pode fazer também psicoeducação com familiares e cuidadores. Isso pode ser importante para o processo. E às vezes, essa psicoeducação é interessante dela ser realizada em grupo. E isso tem algumas vantagens. Quais são as vantagens de realizar psicoeducação em grupo? O diálogo, né? O paciente tem a oportunidade de conversar com outras pessoas além do terapeuta sobre aquela dificuldade. A aprendizagem social, então ele pode aprender por diversos modelos, não só o modelo fornecido pelo terapeuta. O suporte, né? Ele pode se sentir amparado também diante daquele grupo. A constituição de redes de apoio, de repente ele cria vínculos ali que ajudam ele a passar pela dificuldade. E receber reforço diante de mudanças positivas também de mais uma pessoa além do próprio terapeuta, tá? E aqui eu coloquei essas imagens só para a gente meio que consolidar essa informação de como a psicoeducação pode ser feita, tá? Resumindo, a psicoeducação ela pode ser feita quando o paciente está lendo um material bibliográfico, então ele aqui sozinho, né, com o livrinho na mão, já é psicoeducação. Ele pode ser feito em grupo, né? Então a gente tem aqui um grupo, né? 3 pessoas sentadas, cada uma com seu livro, debatendo aquele assunto. Também é uma estratégia que a gente tem de grupos terapêuticos, por exemplo. Ela pode ser feita em sessão, então a gente vê ali, né, o terapeuta e o paciente sentados na sessão, um de frente para o outro, é, fazendo essa conversa colaborativa psicoeducativa.
e ela pode ser feita num formatinho de aula mesmo. Então, nesse exemplo aqui, uma coisa mais clássica, né? Uma pessoa no centro fazendo toda a explanação do conteúdo e as outras pessoas assistindo. Isso poderia se configurar dentro de um grupo terapêutico também, ou isso poderia se configurar se fosse, por exemplo, uma sessão familiar. Eu chamo o paciente, eu chamo a família dele, para que todo mundo possa ficar a par daquele assunto, né? Entender o que está acontecendo ali. E aí vamos falar rapidinho aqui para a gente fechar sobre essas psicoeducações mais diferentes, né? Como a psicoeducação familiar. A psicoeducação familiar, ela acontece quando a gente chama a família do paciente para participar desse momento de psicoeducação. O que a gente quer alcançar? Quais são os meus objetivos de chamar a família do paciente para fazer uma psicoeducação? Normalmente, a gente quer, primeiro, legitimar a doença psiquiátrica, né? Fazer com que o paciente e a família entendam que aquilo é real, que aquela dificuldade existe, né? Que a gente estuda aquela dificuldade, que tem caminhos para aquela dificuldade ser superada. Outra coisa que às vezes é importante é promover a aceitação dessa doença. Então, às vezes, os familiares não aceitam, não concordam, acham que aquilo. Aí vai desde pessoas que acham que aquele transtorno mental não existe, né? Passando por também outras, enfim, questões aí que a gente possa vir a ter, de até doenças físicas, né? Uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente é que esse livro, ele não tem só doenças psiquiátricas, né? Ele tem também um capítulo falando sobre alguns capítulos falando sobre algumas doenças físicas, onde a psicoeducação é importante e muitas vezes a gente tem que ajudar nossos pacientes nesse sentido também, tá? Outra meta é desenvolver as expectativas em relação ao cliente de forma realista. Então, às vezes, a família ela acha que, sei lá, o paciente começou a psicoterapia e com 2 semanas ele vai estar ótimo, né? Então, a gente precisa explicar como é que o negócio funciona, trazer essas expectativas mais para a realidade, fomentar a colaboração no enfrentamento da doença, então pedir esse suporte social da família, né, e explicar qual que é o papel deles, como que eles podem ajudar, e aí a gente vai escolhendo as informações meio que para puxar esse viés. Explicações sobre as intervenções farmacológicas e psicológicas, então a gente faz um esclarecimento de como é que é feito o tratamento, né, para que a família esteja toda a par do que está acontecendo. Ajuda aos familiares para que reforcem a participação do cliente no tratamento. Então, a gente explica, bom, quais as chances que ele tem de melhorar, qual é o melhor curso de tratamento e pede que os familiares ajudem ele a se manter nesse curso de tratamento, né? E, por fim, o reconhecimento de sinais precoces de recaída e de mudança de sintomas. Então, uma parte também importante que a família pode fazer é perceber, sempre que tiver alguma coisa ali com o paciente que ele está piorando, né, ou que ele está tendo uma recaída, eles ficarem atentos para já saberem o que fazer nessa hora. E além do contexto familiar, tem uma outra psicoeducação também que é um pouquinho diferente, que é essa psicoeducação no contexto da psicologia da saúde. Como eu falei para vocês, esse livro ele vai além de doenças psicológicas, né? Então, a gente tem transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, várias doenças mentais, mas a gente também tem doenças físicas. Por quê? Porque a gente sabe que do mesmo jeito que a psicoeducação, ela ajuda muito na efetividade e na participação do paciente naquele tratamento, quando a gente fala dessas doenças físicas, isso também é verdade. Então, saber sobre as doenças físicas, quais são as causas, a forma de controlar os efeitos colaterais da medicação, ajudam na adesão para o tratamento e no controle de diversas psicopatologias. E aí, dentro do material que a gente vai ver, tem capítulos relacionados a isso, mas, de um modo geral, em que é mais importante a gente fazer essa psicoeducação? Em doenças crônicas, ao invés de doenças agudas, né? Então, a psicoeducação sobre a gripe é importante, mas não é tão essencial quanto é, por exemplo, no câncer, na hipertensão, né, na diabetes, porque esses sim são problemas que os pacientes tendem a vão permanecer com esses problemas por bastante tempo, precisam estar cuidando daqueles problemas de forma responsável, muitas vezes por muitos anos da sua vida, e isso ajuda a fazer um cuidado paliativo, a ter um cuidado com a saúde melhor, mais correto,
né? E ter essa adesão mesmo ao próprio tratamento. E a gente sabe que a psicoeducação nesses casos, ela é tão potente que ela pode auxiliar, inclusive, na redução da sintomatologia da doença física, favorece a melhoria da qualidade de vida daquele paciente e promove uma série de benefícios, não só para o paciente, mas para a família. Então, quando a gente fala da psicoeducação para casos de saúde, às vezes fazer essa psicoeducação com os familiares também é bem recomendado, tá? E era isto, gente, para esse primeiro momento, né? Então, nesse primeiro capítulo, que é um capítulo de introdução, a gente basicamente conseguiu criar essa base, né, do que é a psicoeducação, como é que isso funciona, o que eu tenho que estar atento na hora de fazer. E agora a gente vai para os capítulos específicos. A partir do encontro do capítulo 1, a gente já vai começar falando sobre o transtorno de pânico, e toda semana a gente vai ver um capítulo novo. Então, a gente vai primeiro transtorno de pânico, depois transtorno de ansiedade, e vamos passando por todos os 25 capítulos com o material, como eu já expliquei, vocês vão receber, até mostrar novamente aqui para vocês, mas vocês vão receber um e-book editável, né, em relação a cada um dos capítulos. Deixa eu mostrar ele até aqui no Canva, que aí ele já aparece editável para vocês verem como é que dá para modificar. Que eu acho que da outra vez que eu mostrei ele já em PDF. Nem lembro, na verdade. Ah, não, acho que eu mostrei no Canva mesmo, na aula passada. Cadê aqui? Projetos. Pânico. Tá aqui ele. Bom, então tá aqui o material, né? Cada um dos capítulos que a gente for estudar, a gente vai receber esse e-bookzinho, que é um e-book, como eu falei, que vocês podem editar e modificar da forma que vocês preferirem. E aí a gente vai entender tudo que precisa conter nessa psicoeducação e falar de forma melhor sobre cada uma delas, tá? Então a gente já começa nessa semana com o capítulo 1. Quem estiver lá no acervo já vai receber o link, já vai entender como é que a coisa toda funciona. E nas próximas a gente vai capítulo por capítulo falando dessa psicoeducação aplicada para cada um desses transtornos e relembrando desses princípios que a gente viu na aula de hoje, certo? Bom, era isto. É, Você tem alguma dúvida, Dani? Ou quer falar alguma coisa? Oi, Lia, não. Tudo certo? Então tá Tá. bom.